Pedro, capítulo 5, e no versículo 8. O apóstolo Pedro, que era um apóstolo do Senhor, que foi o fundador da igreja, ele tinha muito zelo pelas coisas de Deus, e ele diz assim, olha, para a igreja: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao teu redor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Queridos irmãos, a palavra diabo ou Satanás, ela significa adversário. Eu posso introduzir nessa noite, meus irmãos, que os satanistas, eles lutam para fazer com que o povo entenda que Satanás não existe. Até eu já quero deixar um alerta. Pode ser que alguém queira estudar sobre Satanás, e você vai encontrar algum site aí falando que Satanás não existe, que foi criatividade dos escritores bíblicos. Mas a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo, que está em 1 Pedro capítulo 1, e no versículo 20 e 21, e também em 1 Timóteo, se não for no primeiro, é no segundo, que eu não estou lendo. Primeiro ou segundo? Acho que é no primeiro. 1 Timóteo capítulo 3, e no versículo 15 e 16. A palavra de Deus, ela não erra, ela é inspirada por Deus, e ela é boca de Deus falando com o seu povo. Só que os satanistas, eles tentam colocar na mente das pessoas que esta palavra, Satanás, não existe. Isso aqui é criatividade, que eles criativizaram para ter uma ideia relativa ao oposto, à oposição. Para eles, essa oposição, ela dar-se em desacordo. Quando um quer uma coisa e o outro quer outra, aí os dois se tornam adversários. Foi aí que eles baseou a palavra Satanás, porque a palavra Satanás significa adversário. E esse nome, meus irmãos, em grego, ele é atribuído ao mal, e também ele é chamado de Satã. Algumas pessoas, vocês vão ouvir muito, falando sobre Lucifer. Essa palavra, ela não tem na Bíblia. Quando você for pregar para alguém e mostrar acerca da legião dos demônios, da atuação maligna, não caia na besteira de querer falar de Lucifer. Porque não existe essa palavra na Bíblia, e a pessoa pode querer que você mostre onde está escrito Lucifer na Bíblia, e você não vai encontrar. Eu estou falando com toda certeza, porque eu já li a Bíblia 7 vezes, e eu não encontrei Lucifer em lugar nenhum na Bíblia. Irmãos, tem muitas coisas que não estão na Bíblia, que o cristão fala com muitas vezes. Por exemplo, não cai uma folha da árvore sem que não seja a vontade de Deus. Quem já ouviu falando isso? Não cai uma folha da árvore sem que seja a vontade de Deus. Não está na Bíblia. Tem gente que fala, está escrito, meus irmãos, que não cai uma folha da árvore se não for a vontade de Deus. Não está escrito isso na Bíblia. Outra coisa que não está escrito, eu já escutei pregadores pregando, falando assim, irmãos, na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Essa palavra, ela está na Bíblia, mas não é na presença de Deus. É na presença de Leviatã. Está escrito lá em Jó, capítulo 41, se não me falha a memória, do versículo 20 ou 21. Está no 41. Eu não consigo localizar
o versículo assim para te dar eficácia, mas está lá. Na presença de Leviatã. É na presença de Leviatã, não é na presença de Deus. Né? Então a gente tem que ter zelo, muito zelo, porque a gente pensa que não, mas todo mundo está nos observando. Enquanto a gente é só um, o mundo inteiro está nos observando para pegar beneficência para suas almas ou para pegar oposição, para usar até contra a nossa fala mesmo. Então temos que vigiar o que falamos para não falar aquilo que a Bíblia não fala. Né? Então, Satanás, ele refere-se à oposição, né? Que é um maligno, que ele se opõe contra Deus e ele também se opõe contra o povo de Deus. Quem são os demônios, quem é Satanás e qual é o seu significado na Bíblia? Satanás, meus irmãos, a maioria das pessoas conhece como Satanás, diabo, adversário, Beuzebu, que também está na Bíblia, tem Beuzebu lá, tem a serpente, né, que está lá no livro de Gênesis capítulo 5, no verso 15, Gênesis 3, verso 15, e tem também dragão, né, que está em Apocalipse capítulo 12, no versículo 6. Tem acusador, Apocalipse 12, versículo 9. Né? Então ele está por toda a Bíblia. Toda a Bíblia você vai encontrar que Satanás, ele é sim um adversário e que ele existe. Que ele é demônio, tem lugar que fala demônio. Isso é, ele é o chefe dos anjos caídos. Né? Se você for lá no livro de Apocalipse 12, no versículo 6 ali, você vai entender que a cauda desse dragão, ele arrastou a terça parte das estrelas de Deus para a terra. Quem que é as estrelas de Deus? São anjos. Anjos que foram persuadidos pela sua persuasão, que tornou-se o seu estado de anjo para demônio. Que são demônios que acompanharam essa força maligna, esse Satanás. A sua ação, ela é claramente percebida no Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento fornece maiores detalhes sobre a sua pessoa, sobre os seus propósitos. Ele aparece no Antigo Testamento como acusador do povo de Deus. Né? Você vai ver ele em Jó capítulo 1, Jó capítulo 2. Né? Nós lemos sobre Satanás, que ele agiu como um intruso no tribunal celestial. Assim ele teve oportunidade rapidamente e começou a fazer falsas acusações sobre o servo do Senhor, né? No capítulo 1 e no capítulo 2 de Jó. E mais tarde, meus irmãos, ele aparece na oposição do povo de Deus. Ele incita a Davi a marcar o povo. Né? Tem pessoas, meus irmãos, que olham esse texto que Davi marcou o povo e olha assim e fala, não, mas não pode ser uma ação de Satanás. Por quê? Porque no livro de Números, no capítulo 30, do versículo 11 até o 16, Moisés mandou marcar o povo. Mas esse povo aqui que seria marcado por Moisés era um povo de 20 anos para cima que não conheceu o Egito, que receberia, ou que conheceu e que tinha uma vida separada, para ganhar uma proteção exclusiva, para não ser alvo das pragas, né?
e que seria um exército do Senhor. E eles teriam que prestar diante de Deus também uma oferta exclusiva para Deus e no santuário do Senhor. Né? E Davi, meus irmãos, ele tentou se igualar a Êxodo, no capítulo 30, do 11 até o 16. Davi, no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, e no versículo 1, ele chama Joabe e manda Joabe a marcar o povo de Israel de Berseba até Dan. Qual que era o intuito de Davi? O intuito de Davi era saber quantas pessoas que empunhavam a espada estavam em prontidão para guerrear a favor de Israel. Nós vemos ali que o Espírito do Senhor toma a boca de Joabe. E Joabe ainda fala: meu Senhor, não são todos esses povos tementes ao Senhor e anda segundo os propósitos? Não vejo necessidade para fazer isso. Mas ele insistiu que ele fosse. Né? E ele foi lá e olhou e tinha 1.100.000 homens que arrancavam a espada pronto para guerrear. Só na tribo de Judá ele encontrou 470.000 homens. E ele marcou esse número e levou a conhecimento de Davi. Só que na tribo de Levi e de Benjamim ele não contou. Por que que ele não contou? Porque essa tribo já teria passado nesse ritual lá de Êxodo capítulo 30 e no versículo 11 até o 16, que ele seria marcado contra a praga. E isso que Davi fez, ele ia acarretar uma consequência de praga. Por quê? Porque Davi, ele sempre contou com Deus nas suas batalhas. Né? Você vê no Salmo de Davi, no 121, ele falava assim: eu elevo meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Davi, ele no capítulo 20, no versículo 7, ele falava assim: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós confiaremos e fazemos menção no nome do Senhor. Então Davi estava falando que ele saía para a guerra sem medo de perder a batalha, porque ele estava andando no nome do Senhor. Só que aqui, meus irmãos, no livro de Deuteronômios, capítulo 1 Crônicas, capítulo 21, e no versículo 1, ele confiou em si próprio e no seu exército. Ele queria contar qual é o número do meu exército. Qual é os homens que eu posso contar para guerrear? E Deus se irou. Né? A Bíblia fala em 2 Samuel, no capítulo 24 e no versículo 1, que Deus irou. Deus não ficou satisfeito, porque aquela ali foi uma ação satânica que tomou o coração de Davi. Tem certas ações na nossa vida, certos comportamentos que deve também ser colocado na balança, porque muitas das vezes parece ser certo, parece ser correto, mas no fundo pode ter alguma inspiração satânica, porque Satanás é especialista em inserir as suas malignidades até mesmo no meio do povo de Deus. No livro de Zacarias, no capítulo 3 e no versículo 2, Satanás começa a acusar quem? A Josué. Quem era Josué? Josué era um sacerdote após exílio. Ele tinha acabado de voltar de Babilônia e os sacerdotes anterior a Josué se curvava diante de Temuz, diante Baal, diante Azera, Baal Peor, Baal, todo tipo de Baal, todo tipo de estatuetas, eles estavam cultuando no bosque Baal. E quando eles voltam, eles foram levados para lá, meus irmãos, para Babilônia.
Eu estou falando assim pausadamente para os irmãos entenderem. Eles foram levados para a Babilônia por causa da idolatria. Porque Deus, ele não divide sua glória com ninguém. Foi o Senhor que tirou Israel do Egito com um braço forte. E o Egito, ele não foi palho para o Senhor. Deus foi lá e regaçou o Egito por causa do povo de Deus. E agora o povo de Deus pega e coloca o outro Deus como seu Senhor. E Deus não aceita isso. Só que agora Satanás está apontando Josué, porque Josué era o sacerdote, e o papel do sacerdote era apresentar a oração do povo para Deus. Só que Satanás estava querendo apresentar para Deus que as vestes de Josué estavam sujas. E que sujeira era essa? Essa sujeira era a sujeira da nação, né? Ele estava apresentando toda a sujeira da nação. Ele estava buscando purificação. Então o anjo aparece para Satanás e fala assim: o Senhor te repreende. Não é esse um tição tirado no fogo, né? Então, as oportunidades que Satanás for ter, ele vai estar sempre utilizando, né? Ele vai estar sempre se aplicando para tentar distanciar o povo do propósito da salvação, porque ele é um opositor. A Bíblia, ela não entra em detalhes sobre a origem de Satanás. Sabe-se apenas que ele caiu. E a sua posição original, em que ele foi criado por Deus, era de ser um anjo. Mas ele se tornou demônio por causa do seu orgulho. Paulo chega a dar uma pincelada em 1 Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 16, acerca disso. Ele e os outros anjos, eles fizeram uso do livre-arbítrio e se rebelaram contra Deus, se transgredindo a sua lei moral. Judas capítulo 6, nós vemos Miguel ali repreendendo Satanás, que é a origem dos demônios, a origem dos diabos. No jardim do Éden, Satanás já aparece na figura de tentador, extingando o pecado do homem. Isso indica, meus irmãos, que ele teve a participação direta na queda da humanidade. Foi ele que persuadiu a Eva e foi ele que persuadiu Adão para pecar contra Deus, em Gênesis capítulo 3. E por esse motivo ele foi chamado no Apocalipse de antiga serpente, que foi até citado já no Apocalipse capítulo 12 e no versículo 9. Em Apocalipse capítulo 20 e no versículo 2. Porque antigamente ele era serpente, mas na época em que o Apocalipse apresenta ele já é um dragão. Satanás, ele é mencionado em diversas vezes em todo o Novo Testamento. Ao longo do início do ministério terreno de Jesus, Satanás, ele aparece com aquele que tentou o Filho de Deus. Você vai ver Satanás entrando no deserto, onde Jesus estava, para tentar Jesus, para tirar Jesus do propósito. No Novo Testamento, ele é designado por diversos títulos, igual eu disse bem lá no comecinho. Diferentes de nomes e diferentes de citação. Por exemplo, ele é chamado de diabo, que significa acusador, que eu citei Apocalipse 12, versículo 9, do 9 ao 12. No Apocalipse ele é chamado também de Apolion, que significa destruidor, que está no Apocalipse capítulo 9, no versículo 11. Em 1 João capítulo 5, versículo 18 e 19, ele é chamado de maligno.
Em 1 Tessalonicenses capítulo 3, no versículo 5, ele é chamado de tentador. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, ele já é chamado de dragão. O que Satanás faz? O título, o nome, atribui Satanás na Bíblia, indica com muita clareza a ação e os seus objetivos. Meus irmãos, ele incita o pecado, ele age como tentador e ele faz falsas acusações. Jesus, meus irmãos, ele explica que ele é assassino desde o princípio do mundo. Além disso, ele está por detrás de todo engano, de toda falsidade e de toda mentira. Ele foi o primeiro mentiroso e por isso ele foi chamado pai da mentira. Em João capítulo 8 e no versículo 44. Satanás também é aquele que influencia todo o poder corrupto e maligno da sociedade decaída. Se você for entrar no livro de Daniel, no capítulo 10, a partir do verso 13 até o 20, você vai ter mais ou menos a noção disso. Ele age diretamente no estilo de vida pecaminosa da humanidade. E por isso ele é descrito como sendo o Deus deste século. Ou seja, o príncipe deste mundo, né? Ou seja, o príncipe da potestade dos ares. Você vai encontrar isso em João capítulo 12, versículo 31. Você vai encontrar também em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. E Efésios capítulo 2, no versículo 2. Tudo isso indica que o seu grande objetivo é fazer oposição a Deus. Ele age contra a palavra do Senhor e contra o seu povo, que é um povo escolhido, que é um povo santo, que é um povo separado. O apóstolo Paulo, ele exalta Satanás, que Satanás ele transfigura até em anjo de luz para atingir os seus propósitos de engano. Isso significa, meus irmãos, que ele faz tudo para apresentar o mal como bem. 2 Coríntios, capítulo 11, e no versículo 14, Paulo deixou claro que ele transfigura até em anjo de luz. Ele transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas. Satanás é poderoso. O poder, a astúcia dele é muita. Sim, Satanás é um ser poderoso. Isso nós não podemos descartar. Nós não podemos ficar brincando com Satanás, acreditando que porque nós somos crentes, que nós podemos fazer qualquer coisa, que ele vai descer de goela abaixo. Não. Ele é eterno. Satanás é eterno. Nós, meus irmãos, eu vou incluir nós somos fiéis a Deus. Hoje, amanhã, depois da manhã, às vezes 1 ano, às vezes 2 anos, às vezes 10 anos. Mas chega um dia que a gente cansa, chega um dia que a gente desanima, chega um dia que a gente desacredita das promessas ou enfraquece, quer curtir os declínios da carne, porque todo mundo é assim. Não adianta pagar bancada de santo, porque ninguém consegue manter-se santo o tempo todo. Satanás não. Satanás, ele é diabo e ele nunca mudou. Ele sempre será Satanás. Nós deixa de ser crente, mas Satanás não deixa de ser Satanás. Então, por isso ele é poderoso. E ele é persistente naquilo que ele quer.
Por isso, meus irmãos, a Bíblia diz que as ações malignas de Satanás, elas não devem ser menosprezadas pelos cristãos. Na verdade, os seguidores de Cristo devem saber que constantemente a luta contra ele não para. Né? Tem gente que fala, hoje eu estou cansado, eu não vou orar. Satanás é Satanás. A posição dele, ele não muda. Ele não para de fazer o mal, ele não descrenta de lutar, de atacar, de falir, de destruir, de separar casamento, de colocar doença. Ele não para. A obra dele é consecutiva, ele é persistente. Né? Paulo fala isso em 2 Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 11. E Paulo ainda continua falando em Efésios capítulo 6 e no versículo 16, que ele não para, que ele é insistente. Essa oposição satânica, meus irmãos, ela é definitivamente, ela não é brincadeira. Por isso o apóstolo Pedro, ele escreve que Satanás é como um leão que ruge, né? Onde nós acabamos de ler em 1 Pedro capítulo 5 e no versículo 8. Ele ruge como leão. Ele fica o tempo todo, o leão, ele não desiste da presa. Não sei se vocês já repararam no mundo animal. Se o leão correr em cima de qualquer bicho e o bicho subir na árvore, o leão fica ali deitado ali até o bicho descer. Ele morre ali, mas ele não sai. Se o bicho não descer de lá, ele não sai dali. Ele fica rodeando a árvore ali, ele fica esperando. E se o bicho quiser morrer lá em cima, ele não faz questão de morrer ali embaixo vigiando ele. Mas que pega, ele pega. Assim é Satanás. Ele fica ao nosso redor, rugindo como leão. Isso, meus irmãos, não é só nas épocas festivas, não. Todo dia, toda hora, todo momento, todo segundo. Mas Deus, sabendo disso, o que ele fez? Lá no livro de Salmo, capítulo 34, no versículo 7, fala que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Né? Mas Satanás, ele fica ao teu redor. Ele fica ao teu redor. Porque o anjo de Deus, ele só pode nos guardar no momento que nós estamos pactuados, alienados com Deus. Na hora que nós tiramos o propósito de Deus do nosso coração e desfazemos a aliança com Deus, os anjos vão embora. E Satanás tem um livre acesso para fazer o que ele quiser, desde quando Deus permita. Ao contrário dos cristãos, ele sempre tenta e sempre tentará identificar as suas fraquezas. Ele ataca a sua fé, ele distorce a verdade da palavra de Deus, né? Por isso que eu te falei que você deve pesquisar, né? 2 Coríntios 2:11, Efésios capítulo 6, versículo 16, porque ele vai trabalhar para tentar te distanciar da palavra de Deus e dos propósitos da salvação. Mas o cristão, meus irmãos, ele não deve dar a Satanás uma posição que ele não possui. E nem colocar no lugar em que ele não está. Né? Porque eu já vou falar aqui, é um estudo, mas eu vou deixar claro. Tem pessoas que têm uma dor de cabeça porque às vezes a pressão subiu, ou porque às vezes ele andou no sol. Porque o nosso corpo, ele tem um sinalizador, né? Quando não é a febre, é a dor de cabeça, né? Tô com dor de cabeça porque eu tô com fome, porque eu tô com sede, ou porque eu andei no sol, ou porque a pressão subiu. Mas o cristão fala, misericórdia, Satanás jogou uma dor de cabeça em mim, né? A gente somos de Deus, temos o Espírito de Deus morando dentro de nós, mas muitas das vezes a gente coloca até Satanás para dentro, né? E às vezes não tem nada a ver com ele, mas aí passa a ser, porque o crente deu legalidade. Não, Satanás está na minha cabeça. Aí ele não estava, mas agora ele vai estar, né? Porque você acreditou que ele está, então ele falou, então se eu estou ali, então vou entrar.
Eu vou abrir um parênteses aqui só para me contar algo que eu escutei alguém contando. Eu escutei alguém contando que o cristão subiu para o monte e orava todos os dias. Ele subia e descia todos os dias. E o propósito dele era só orar e buscar e apresentar a vida perante os céus. Um certo dia, Satanás observando ele, falou assim: mas que cristão insistente em buscar a Deus. Esse homem deve ser muito poderoso. Porque todo dia ele passa aqui, sobe, chuva, sol, não tem tempo ruim. Eu vou parar ele. E o diabo parou o rapaz. Isso é uma conjectura. E o rapaz pegou e falou assim: sai da minha frente, porque senão eu vou te queimar no poder de Deus. Satanás falou: você não tem esse poder, você está equivocado. Ele virou e falou assim: tenho. Ele falou: então cadê? O rapaz falou: tá dentro de mim. Ele falou: não tá não, eu te provo que não tá. Deixa eu entrar dentro de você que eu vou te provar que não tá. Ele falou: você não pode entrar em mim, porque em mim já tem o fogo do Espírito de Deus. Satanás falou assim: não tem fogo do Espírito Santo aí. Não tem. Você está equivocado. E o rapaz falou: tem. Ele falou assim: se tem, então deixa eu pôr só a pontinha do meu nariz aí dentro. Se tiver, vai queimar meu nariz. Ele falou: não, aqui já tem Deus dentro de mim, não pode. Ele falou: se tem Deus, então já que você confia tanto, na hora que eu pôr a ponta do meu nariz, Deus vai me dar um choque, vai me queimar. Aí você vai ter mais certeza que Deus está dentro de você. E o rapaz falou: não, então já que é assim, então pode. Sabe o que Satanás fez? Ele pediu para pôr a pontinha do nariz. Só que na verdade ele entrou de costa no cristão. E na hora que ele viu, a última coisa que entrou foi a ponta do nariz. Ele entrou inteiro. Porque o cristão deu legalidade dele pôr a pontinha do nariz. Então ele entrou de costa. Isso significa que ele não perde as oportunidades que são dadas a ele. Talvez você fale: nossa, o diabo tá nesse menino, que menino tá dando trabalho? O diabo pula no menino. Você falou que ele tá ali, você legalizou que ele tá ali, então agora é ele. Ele vai fazer parte disso. Ele não perde a oportunidade. É verdade que Satanás é mais poderoso do que os seres humanos. Muito mais poderoso do que os seres humanos. Satanás ele é bem mais poderoso do que todos os seres humanos. Isso aí você pode ter certeza. Mas ele não é divino. Infelizmente, algumas pessoas pensam que Satanás é um rival à altura de Deus. Como se ele fosse um outro Deus. Isso resulta em uma visão dualista, em que o mal se equipará ao bem num combate acirrado. Mas esse tipo de entendimento é completamente equivocado. Satanás, ele é uma criatura de Deus. O seu poder é limitado por ser mais antigo do que os seres humanos. Ele observou toda a história humana. Isso indica que ele é um ser que possui muito conhecimento, mas ele não é onisciente. Ou seja, ele não possui conhecimento de todas as coisas. Como um anjo caído, meus irmãos, que é Satanás, realmente ele possui grande poder. Porém, ele também não é onipotente. Ele só pode fazer aquilo que Deus permite que ele faça. Veja Apocalipse capítulo 13, quando o apóstolo fala sobre a besta. É por isso que Lutero ele falava de Satanás como um cachorro na coleira de Deus. Além disso, Satanás também ele tenta adivinhar. Ele tenta julgar indireta. Ele pega uma pessoa que morreu
e volta, né? Que vê a pessoa ali chorando, eu amava meu pai, eu amava meu pai. Ele vai e manifesta no corpo de alguém falando que é o pai daquela pessoa. Mas ele também não é onipresente. Ele não sabe de coisas que todo mundo está passando ao mesmo tempo. Ele não pode estar em todos os lugares no mesmo tempo. Ele só pode ir até onde Deus permite que ele vá. Satanás, meus irmãos, ele é um inimigo derrotado. A sua obra redentora, a obra derrotada, ela foi derrotada na obra redentora de Cristo. Cristo venceu Satanás definitivamente. A Bíblia fala dele como um valente amarrado. Jesus, ele fala no livro de Mateus capítulo 12, do 25 ao 29, que para entrar na casa do valente e manietar alguma coisa, e obter alguma coisa, você tem que manietar. Isso Jesus fez. Isso significa que ele se tornou impotente diante da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, né, que fala em Hebreus capítulo 2 e no versículo 14. Ele ainda, meus irmãos, ele atua, ele tem a oposição ao povo de Deus, mas os redimidos são capacitados pelo Senhor em resisti-lo e também em vencê-lo em suas batalhas diárias. Né? Para isso, Deus concedeu para cada cristão a armadura de soldado. Por quê? Porque no momento em que você aceitou Jesus, no momento em que seu nome foi escrito no livro da vida, você não é um cidadão comum. Você passa a ser um soldado do exército celestial de Deus. E a palavra de Deus nos fala, através de Paulo em Efésios, do capítulo 10 até o 18, que Deus concede armaduras para o cristão se armar e santificar e se prontificar para a guerra. Tiago, meus irmãos, ele aconselha os cristãos a sujeitar a Deus e resistir ao diabo. O resultado será o quê, pregador? Ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Então, meus irmãos, finalmente a Bíblia também ela dá a certeza de que o destino certo de Satanás será a condenação eterna, será o lago de fogo, né, que está escrito no Apocalipse capítulo 20 e no versículo 10. Ali ele jamais poderá fazer qualquer oposição. Deus e o seu povo habitará para sempre. O céu será habitado pelos que não abriram mão das suas salvações, mas que fizeram com toda dedicação a parceria com Deus e não abriu mão dos seus propósitos. Então, eu já deixo claro aqui que a nossa batalha contra o mal ela é forte. Você pode ver que quando você vai cantar o hino, você esquece a letra, aquilo ali te traz uma vergonha. Tem pessoas que vai cantar na igreja que erra a letra, que tem vergonha até de voltar lá. Né? Que isso aí também é uma obra de Satanás. Satanás coloca na mente da pessoa, nó, que papelão, hein? Que vexame. Todo mundo te olhando, todo mundo te observando. Você erra a letra desse hino que todo mundo conhece. Todo mundo já cantou esse hino, até as crianças. Logo você, tão influente, errou. Você errou. Todo mundo deve estar comentando nesse instante, mandando um WhatsApp um pro outro, falando você, seu boboca. E a pessoa sente ali, sente que fez um papel de besta, né? E fica com vergonha, às vezes vai para a igreja, mas não pega mais a oportunidade.
Quantas vezes pregador subiu lá para pregar, às vezes a pessoa não tem um conhecimento bom, ela troca Adão por Moisés, ela troca Mefibosete pelo cego de Jericó, né? Então, isso é normal, é natural, né? Talvez alguém aí vai pregar, né, na palavra aí, às vezes no calor da inspiração, você está pregando sobre Noé. Eu mesmo já faço isso, eu faço direto. Esses dias eu tive que cortar um bom pedaço da pregação que eu preguei, porque eu estava falando de Pedro, e eu peguei e citei Judas, só que não era Judas, era Pedro que eu tinha que falar, mas eu falei Judas. Então tem pessoas que falam, nossa, mas que vergonha, que papelão e tal, e o diabo alimenta aquilo ali e fala, nossa, mas que mico, que vacilo. E a pessoa vai pensando aquilo ali, quando pensa que não, a pessoa não prega mais, não canta mais, não ora mais. Quantas pessoas que vai orar que embaraça na oração, não sai. Quantas pessoas que vai evangelizar, chega lá, ela não consegue concluir o papel porque às vezes não estudou, porque às vezes não tem o conhecimento adequado e topou com alguém de conhecimento que desintegrou a sua fala. Então, meus irmãos, você pode contar que Satanás ele vai usar todos os meios que ele tiver para tentar impedir você de ser um influente cristão, um influente adorador, uma pessoa dedicada na obra de Deus. Ele vai colocar as pessoas para te acusar, apontar seu passado, ficar te observando, buscando oportunidade para te acusar. Não, pastor, mas ele é meu pai. Uai, Satanás, ele é eterno, ele entra em qualquer pessoa. Ele entrou até no céu. Ele não entrou lá para acusar Jó. Ele entrou lá para falar que Jó amava a Deus por causa dos bens que Deus dava, né? Então, meus irmãos, ele vai usar. Ah, mas é meu pastor, é meu mentor espiritual. Qualquer pessoa que abrir a brecha, ele vai entrar. Por isso que Pedro falou ser de sóbrio. O que é ser de sóbrio? Observante. Você tem que observar tudo. Tudo que leva a entender que é projeto satânico. E esse tudo tem que ser cortado pela raiz, né? Você vê ali, eu vou beber água ali naquele lugar, que lugar ali é meio maligno, o povo é meio espírita. Aí você fica, não, mas Jesus falou que se tomar alguma coisa mortífera não fará dano algum. Mas Jesus também falou, não tentará o Senhor teu Deus. Se você sabe que corre o risco, não faz. Eu vou naquele lugar lá que eu sou forte, eu não caio, não. O Espírito de Deus está em mim. Fica assim, não. Não fica assim, porque Satanás ele é estratégico. Satanás ele nunca vai aparecer como um Satanás mesmo, com chifre, com rabo, com a placa no pescoço escrito eu sou o capeta. Não. Ele tá ao seu redor, não é para te matar assim, para pular no seu pescoço e te enforcar, não. Ele pode olhar qual é a parte que ele pode entrar, que é a sua fraqueza, né? No momento que você precisa de um dinheiro, no momento em que você está fraco, na área da relação, né? Porque às vezes a pessoa não está com a vida sentimental assim em bom andamento, às vezes está tendo uma crise na vida sentimental, ou de um lado ou de outro, né? E as pessoas ficam privadas assim, de ter um acesso, né? De ter uma comunhão, uma junção, né? E a carne, ela fica gritando, e Satanás está vendo ali a carne da pessoa gritando e fala, opa, isso aí é uma brecha. Aí ele vai criar as estratégias, as conversas, na postagem, nas curtidas, nos falatórios, na sensualidade, né? Até não vem muito ao caso não, mas tem uma parte em Ezequiel, eu não lembro muito aonde, eu li a Bíblia, mas eu passo por vários lugares, que Ezequiel fala que aquela pessoa que fez uma pessoa pecar,
que o sangue daquela pessoa vai ficar sobre aquela que fez ela pecar, né? Por exemplo, eu sou um cristão, um servo de Deus aí, eu coloco uma camisetinha aqui, né, toradona, e vou passar onde é que tá cheio de mulher casada e tudo. Eu fico ali me sensualizando, passando perfume e fazendo academia ali, malhando os bifes, malhando o tanquinho, torneando a coxa, né? E eu vou ficar passando lá toda hora e as mulheres vão ficar me desejando e tudo. Só que elas estão pecando, elas estão sujeitas a ser condenadas se Jesus está assim. Mas não pensa você que você vai ficar ileso, não, que você vai junto, né? A pessoa que faz as pessoas sair da igreja, que faz as pessoas tropeçar, elas é causadora do pecado e também cúmplice. Ela tem que pedir perdão e tem que parar de praticar. Provérbios capítulo 28 e no versículo 13 fala que aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará. Às vezes tem pessoas postando foto aí, ó, sensual, né, fazendo algum tipo de coisa que tá fazendo alguém cair, né? Às vezes dentro da igreja mesmo, você faz alguma coisa que você tá vendo que a pessoa não tá de acordo, tá triste, você continua. Vigia, meus irmãos. Porque Satanás, ele pega esses pedacinhos de tópico das nossas vidas para fazer constância, né? Para fazer uso consecutivo, para a gente permanecer fazendo aquilo que vai acarretar a salvação ou que vai acarretar a condenação. Por que eu falo acarretar a salvação? Porque pode ser que muitas pessoas não caiam nessas estratégias e saiam. Não, eu não vou fazer isso nem aquilo. Mas às vezes a pessoa, por muito ser santo, ela vai ser tão santa, que ela vai fazer as pessoas errar, pecar, fazer as pessoas desistir do projeto. Né? A Bíblia fala, no Salomão ele fala assim, não seja demasiadamente santo e nem demasiadamente tolo. A gente tem que ter a medida exata. Leia a Bíblia, aprenda a cada momento o que você pode, o que você não pode fazer. Né? A gente não tem que ficar debatendo, demonstrando que a gente está certo, que as pessoas estão erradas. Não, temos que ser salvos. E se nós formos salvos e fazer papel de salvo, nós vamos conseguir inserir salvação, não só naquelas pessoas que nos ouvem, mas também na nossa casa, que é o lugar mais difícil de ganhar alma, que é no meio da nossa parentela, né? Isso é projeto de Deus, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O propósito de Satanás é usar os próprios familiares para te distanciar da salvação. Você não vê na família de Jesus, na família de José, na família de Jacó, na família de Abraão. Na maioria dos casos que a gente vê na Bíblia, está entre família. Né? Por exemplo, aquela guerra que teve lá de Ramá com Israel. Que guerra é aquela? O que? Ismael e Isaac. É as duas nações que são família. Então, o mais difícil ser cristão é no seio familiar. E se nós formos temente e quisermos apresentar a salvação para o nosso familiar, nós temos que se colocar em posição de salvo. Né? Se você tem a convicção que você é salvo, pode ter a certeza que a salvação também vai passar a ser parte da sua família. E você será um grande ganhador de alma e expulsante de toda a obra do seu seio familiar. Essas foram as palavras dessa noite, meus irmãos. É aquilo que eu não falei. Que o Espírito de Deus permaneça a falar